Boa noite, Sala Chico. Hoje nós estaremos estudando o 11º capítulo da obra de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. É o penúltimo capítulo dessa primeira parte do livro, lembrando que são 3. Essa primeira parte é o problema do ser, na sequência teremos o problema do destino e, por fim, o problema da dor. Então, estamos chegando na retinha final dessa primeira parte da obra de Leon Denis. E tem sido um prazer, atravessar essa jornada com vocês. Espero que nós estejamos aproveitando o máximo que puder das informações e do conteúdo que Leon Denis preparou para a gente, para que nós pudéssemos estar compreendendo um pouquinho mais sobre a doutrina dos espíritos. A gente aproveita e deixa esse espaço, já que estamos prestes a começar a segunda parte da obra, para vocês darem sugestões, ideias, fazerem algum tipo de crítica da maneira que vocês acharem mais adequada, para a gente dar prosseguimento às outras etapas da obra. Então, para que a gente possa estar trabalhando junto na construção desse estudo. Mas antes de darmos início às orientações ao estudo propriamente dito do capítulo, vamos fazer a nossa prece final, nossa prece inicial, elevando os nossos pensamentos a Deus, a espiritualidade amiga, fechando os nossos olhos para nos concentrarmos e nos encontrarmos com o nosso eu verdadeiro, mais consciente das nossas responsabilidades, estarmos em contato com a espiritualidade amiga e com todos aqueles que nos querem bem, elevando as nossas vibrações de bem e amor. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos em mais uma noite de aprendizado, agradecer pelas boas oportunidades que temos e pedir, Senhor, que tenhamos sabedoria e discernimento para darmos prosseguimento à nossa jornada e cumprirmos com as tarefas que assumimos a responsabilidade na nossa vida espiritual. Que estejamos todos juntos, trabalhando lado a lado pelo nosso bem, pelo bem da nossa coletividade, pelo bem da nossa sociedade. Rogamos ainda, Senhor, para que ilumine os nossos cientistas e governantes, para que possamos assim termos uma solução quanto antes para esse problema dessa pandemia que se instaurou entre nós, que tem ceifado tantas vidas, que cada ente querido que perdeu uma pessoa de sua família, seu convívio para essa doença, encontre o consolo necessário, Senhor, e que menos vidas sejam retiradas pela falta de cuidado que as pessoas têm com os outros. Que a humanidade aprenda, Senhor, a se cuidar e a se amar como o Senhor nos criou e para que nós possamos assim seguirmos a nossa jornada. Graças a Deus. O 11º capítulo, essa primeira parte, o problema do ser, se chama A Vida no Além. Nesse capítulo, Leon Denis ele nos apresenta as diversas impressões que os espíritos têm dessa vida no além, de acordo com o valor de cada uma das almas, de acordo com o valor que cada um carrega, durante toda a sua existência. Então ele considera que aquelas pessoas que têm, desde a vida terrestre, o conhecimento da verdade, que serviram a essa causa da verdade, elas recolhem, logo que desencarnam, o benefício de suas investigações e seus trabalhos. Além disso, ele pontua, da mesma forma que faz nos capítulos anteriores, ele chama a nossa atenção para que as nossas concepções, os nossos sonhos, eles vão nos seguir por toda a parte, durante toda a nossa jornada. Então, de acordo com o nosso pensamento, de acordo com o poder da nossa fé, os adeptos de cada religião, de cada filosofia de vida, para aqueles que não têm religião, eles vão criar imagens dessa vida no além, de acordo com o qual eles vão reconhecer essa imagem que eles têm quando eles chegarem no além. Então está dizendo o seguinte, que a imagem que nós criamos dessa vida no além, ela não está condicionada ao que é o além de fato, mas aquilo que a gente compreende sobre o além no primeiro momento.
Então, por isso que é importante, como ele chamou a atenção nos capítulos anteriores, que nós reconheçamos o funcionamento dessa vida espiritual para que nós possamos ter uma passagem, uma chegada e uma continuidade de nossa existência no mundo espiritual de uma forma mais tranquila, mais plena de consciência. De que forma que ele constrói esses argumentos? Ele se pauta em 3 princípios. Como a gente falou anteriormente, ele se pauta no princípio de que a impressão de que cada indivíduo tem sobre essa vida no além está relacionada com a crença de cada um nessa vida, do que ele pode encontrar. Ele fala sobre os materialistas, fala sobre os dogmáticos, eles falam sobre os protestantes, fala sobre diversas filosofias religiosas e a maneira que cada um compreende essas religiões vão estar relacionadas à impressão que eles terão sobre a sua vida, sobre essa vida no além. Além disso, o segundo ponto que ele trabalha nesse capítulo está relacionado à orientação do pensamento conduz com a espécie de impressão do além. Então não é só eu pensar como um materialista, por exemplo, em que a vida se encerra no momento da morte, ele vai estar preso, o materialista, quando chegar no além, ele vai estar com essa impressão gravada na sua memória, porque a gente tem que lembrar que a nossa memória ela vem sendo registrada por cada sensação, por cada pensamento, por cada experiência que nós adquirimos no decorrer de nossa existência. Então, a orientação desse pensamento vai estar relacionada com a espécie de impressão de cada um. A impressão que a gente tem é que cada um, num dado momento, vai criar o seu próprio além, porque vai estar relacionado com essa impressão de além. Então, todas as figuras que eles encontrarem no além vão estar relacionadas com essa impressão, com essa memória, com esse resgate dessa memória que foi construída no decorrer do tempo. Além disso, um outro ponto que Leon Denis chama a atenção é a reconstituição das recordações do passado vão se converter em fonte de tormento ou satisfação. Então, além dele estar dizendo que essas impressões são importantes, que a orientação do pensamento é importante, que à medida que nós vamos reconstituindo as recordações do passado, elas vão ser as fontes de nossos tormentos e de nossa satisfação. Então, só para a gente recordar os capítulos anteriores, em que esse passado ele vem sendo gradativamente acumulado no decorrer de nossas existências e que a recordação desse passado, num primeiro momento, esse passado mais recente, relacionado a essa última encarnação, ela vai se converter na fonte de tormento e satisfação, ou satisfação. Isso vai variar de acordo com aquilo que está relacionado ao primeiro tópico, que é com a impressão de acordo com a crença e a vida de cada um. Então, não é só com o que você crê, mas o tipo de vida que você leva para saber o que você construiu, né, no decorrer da sua existência terrena. Então, são esses 3 tópicos que Leon Denis trabalha nesse capítulo e que a gente vai discriminar de uma forma um pouquinho mais detalhada daqui para frente. Então, relacionado às impressões de acordo com a crença de cada um, Leon Denis ele nos coloca as impressões dos espíritos adiantados, inferiores, dos materialistas, dos crentes ortodoxos e dos céticos. Para os espíritos adiantados, eles vão conseguir compreender de uma maneira mais rápida a sua situação e vão se adaptar melhor àquela nova etapa da vida que eles estarão presenciando. Então, eles vão estar se adaptando melhor a essa vida espiritual porque eles são espíritos que estão mais preparados para isso. Por isso, Leon Denis os chama de espíritos adiantados. Ele fala também sobre os espíritos inferiores. Esses espíritos inferiores são aqueles mais apegados à matéria, que vão guardar por muito tempo ainda as suas impressões da sua vida material, porque eles vão julgar que ainda vivem fisicamente e continuam, às vezes, durante anos com as suas ocupações habituais. Eles vão agir como se ainda estivessem encarnados. Eles não têm essa percepção de que estão vivendo uma nova etapa da sua jornada. Então, eles vão estar ainda... eles ainda vão estar muito relacionados a essa questão
da sua vida material, né? Para os materialistas, o fenômeno da morte ele continua a ser incompreensível, né? Ele vai ficar confuso naquele primeiro momento da vida do além. Em alguns momentos, eles vão poder confundir o corpo fluídico deles com o corpo físico. Então, eles vão estar, de uma certa maneira, tão presos quanto os espíritos inferiores, mas como eles ainda são mais apegados, né, à questão materialista, eles são ainda mais apegados a essa existência terrena, eles não conseguem compreender o que está acontecendo com eles ali naquele momento, né? Então essa condição da morte para eles é novidade, então eles não entendem o que está acontecendo, né? Então eles têm um pouco mais de dificuldade nesse sentido de compreensão da vida em uma nova etapa. Agora, para os crentes ortodoxos, eles vão continuar vagueando na busca, na incerteza da realização daquelas promessas que eles ouviram durante toda a sua crença religiosa. Então, de acordo com o que lhe foi prometido que seria encontrado nessa vida espiritual, eles vão viver buscando isso. Eu vou encontrar o paraíso. Para aqueles que acreditavam que vão chegar no céu, vão estar sentados à direita de Cristo, enfim, à direita de Deus, as pessoas vão ficar procurando a sua posição à direita de Deus. Então, de acordo com as impressões que foram passadas, de acordo com a sua concepção religiosa, esses espíritos crentes ortodoxos, eles vão ficar vagando em busca dessa colocação que lhes foi prometida muitas vezes durante toda a sua existência terrestre, desde a infância até o momento do desencarne. Então a pessoa passa ouvindo a vida inteira, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno, ou você vai para o purgatório. No céu você vai encontrar isso, no purgatório vai encontrar aquilo outro, e no inferno vai encontrar aquilo outro. Então você vai chegar no além, como o Leon Denis nos coloca, buscando aquilo que lhe é familiar, já que lhe foi dito durante toda a existência. Agora, para os céticos, como todas aquelas pessoas que se recusam a crer na possibilidade de uma vida independente do corpo, eles vão se julgar mergulhados num sonho, vão achar que estão sonhando, uma situação muito semelhante aos materialistas. O que vai diferenciar o materialista do cético é que o cético ele não precisa ser necessariamente materialista. É aquela pessoa que só vai crer depois que viver aquela experiência de poder comprovar que aquele pressuposto é um fato, né? Então, o cético é a pessoa que tem pouca crença, ele só vai crer se vê, né? Então, ele precisa vivenciar de uma forma mais intensa essa experiência. De acordo com Leon Denis, esse estado de sonho que esses espíritos céticos se colocam só se dissipa quando os espíritos começam a elaborar, quando esses espíritos começam a exercer algum tipo de atividade de trabalho dentro do mundo espiritual. Então eles vão conseguir compreender um pouco melhor a situação que eles estão vivendo e perceber que não é um sonho, que é a continuidade da sua vida no mundo espiritual. Nesse capítulo, o Leon Denis ele faz uma transcrição, nos apresenta uma transcrição de uma comunicação das impressões do além de um espírito adiantado. Eu vou compartilhar com vocês agora um pedacinho que eu quero destacar alguns pontos que a gente considerou mais importante para a gente poder falar brevemente sobre eles. Então, de acordo com essa comunicação dos espíritos adiantados, ele coloca o seguinte: senti que os laços pouco a pouco se desfaziam e que a minha pessoa espiritual, meu eu, ia se soltando. Vi em redor de mim espíritos bons que estavam me esperando e foi que, por fim, me elevei da superfície da terra. Não sofri com essa desencarnação. Os meus primeiros passos foram como o da criança que começa a andar. A luz espiritual, cheia de força e vida, nascia de mim, nascia em mim, porque a luz não vem dos outros, mas de nós. Olha que coisa bonita. Em um raio que dimana no invólucro fluídico e que nos penetra todo o ser,
quanto mais tiverdes trabalhado em favor da verdade, do amor e da caridade, tanto mais intensa irá sendo a luz, até se tornar deslumbrante para aqueles que vos são inferiores. Então, ele coloca coisas que a gente deve chamar atenção, né, sobre as sensações de um espírito adiantado, sobre essa passagem para o além. Ele diz que não sofre, ele tinha consciência do que estava acontecendo, ele sabia que o espírito dele estava se desprendendo, que o corpo fluídico dele estava se soltando desse corpo físico e que ele estava iniciando uma nova jornada. E ele conseguia perceber que ele precisava se readaptar nesse novo estado que ele estava vivenciando. Por isso que ele coloca que os meus primeiros passos são como o de uma criança. Então, ele, apesar de ter essa consciência de não sofrer com essa passagem para o plano espiritual, ele tinha consciência de que ele precisava se readaptar. E sabia que a luz que irradiava nascia nele, nasce em cada um de nós. Ela não vem de outros lugares, pode vir de cada um desde que haja luz, né, dentro dessa pessoa. E por isso que ele chama a atenção que é importante nós trabalharmos em favor da verdade, do amor e da caridade, porque ele diz que tanto mais será intensa essa luz e vai se tornar deslumbrante em relação aos espíritos inferiores, né? Então, aquelas pessoas que lhes são inferiores. Então, quanto mais você estiver trabalhando em favor da verdade, do amor e da caridade, mais essa luz brilhará dentro de nós e mais as pessoas que são menos desenvolvidas, elas vão estar percebendo isso. E ele coloca mais um pouquinho, mais o seguinte: o espírito adiantado possui fontes de sensações e percepções infinitamente mais extensas, porque maiores, e intensas, porque são mais fortes, do que as que o homem terrestre. Nele, a clarividência, a clareaudiência, a ação à distância, o conhecimento do passado e do futuro coexistem numa síntese indefinível que constitui o mistério central da vida. Falando de faculdades de visível, da situação média, o autor ele vai deixar muito claro como o desprendimento do corpo físico, a liberdade que esse espírito vai estar gozando no mundo espiritual, dá a ele maior potencialidade das suas aptidões. Então ele consegue desenvolver, né, todas essas características que a gente enumerou agora: clarividência, clareaudiência, o conhecimento do passado. Ele fala sobre o conhecimento do futuro. Então isso tudo vai estar coexistindo. São características que vão ser naturais para esse espírito. Agora ele coloca mais uma transcrição relacionada a espíritos que têm uma consciência superior. Então ele está falando sobre um espírito adiantado que está num nível, e num outro nível são espíritos com uma consciência superior. Ele não é tão adiantado quanto o espírito adiantado. Com consciência superior não é tão adiantado, né? Só para deixar claro. E sobre o espírito com consciência superior, Leon Denis, ele resgata a seguinte transcrição, um trecho dessa transcrição. O jovem Beaufort, jovem ainda, caiu de cima de um navio às águas do porto de Portsmouth. Antes que fosse possível ir em seu socorro, desapareceu e ia morrer afogado. A angústia do primeiro momento sucederam um sentimento de tranquilidade, exposto que se tivesse perdido, mas nem sequer se abateu. As sensações eram de natureza agradável, participando de vago bem-estar que precede o sono causado pelo cansaço. Dá para entender um pouquinho a diferença dessa percepção desse espírito com uma consciência superior para aquele espírito adiantado? O espírito adiantado tem plena consciência do que aconteceu. Agora, esse espírito com consciência superior, ele vai perceber com um pouco mais de dificuldade o que está acontecendo.
Ele fica angustiado, mas depois ele se dá conta, né, do que aconteceu, do que ele está vivenciando. Essa angústia não faz parte do espírito adiantado, mas faz parte desse espírito com consciência superior. Então, assim, as percepções, ele passa por esse estágio de cansaço, que se assemelha ao sono, mas ele vai recuperando a consciência do que está acontecendo. Então, essas percepções, essa experiência vai se tornando mais clara, dessa vida no além. Nessa questão dessa diferença desses dois espíritos, dessas duas categorias de espírito que o Leon nos coloca, é importante a gente ressaltar aquilo que a gente falou sobre a importância do pensamento, que a orientação dos nossos pensamentos vão nos levar ao meio que é próprio para a gente, ao nosso lugar de conforto, a nossa zona de conforto. Né? Então, essa que vai ser a essência do mundo espiritual. Né? Então, ele vai ser... Até a maneira que a gente vai estar vestido no mundo espiritual vai estar de acordo com essa orientação dos nossos pensamentos, com aquilo que a gente teve como concepção durante a nossa existência terrena. Então, esse resgate dessa memória vai ficar gravado no nosso corpo fluídico e assim vão ser as impressões que nós vamos ter. Leon Denis, ele coloca o seguinte: cenas, imagens, quadros que quando estamos acordados nos impressionam fracamente, tornam-se sonho, causa da grande satisfação ou do vivo sofrimento. Isso nos dá uma ideia do que podem ser na vida dos espíritos seus modos e sensações. Quando separados do invólucro carnal, a memória e a consciência recuperam a plenitude de suas vibrações. Essa separação dos efeitos do invólucro carnal que o espírito se desenvolve para dar entrada, né, no além, na vida espiritual, ela vai estar muito relacionada à reconstituição das recordações do passado e a forma que essas reconstituições elas podem se converter tanto em tormentos ou em satisfação através da consciência superior da vítima. Então, o estado de consciência daquela pessoa que está fazendo essa passagem vai ser um representante do tormento ou das satisfações que vai passar nesse estágio de transição da vida do além, em que ele vai estar experimentando. Então, nesse estágio, cada experiência vivida, cada sentimento, ele vai estar sendo registrado em nosso corpo fluídico, no nosso perispírito, para que assim que nós estivermos libertos do invólucro carnal do nosso corpo, nós recobremos essas memórias de cada sensação, cada pensamento, cada experiência vivida. Então, por isso que é importante a gente se policiar, a gente se condicionar e a gente viver aquele amor, aquela verdade, aquela caridade que Leon Denis nos colocou e que está muito presente em cada ensinamento de Jesus Cristo. E com esse pensamento, né, de que tudo que o Espírito fez, pensou, organizou, ele vai se multiplicar, ele vai se enraizar, ele é uma das essências desse capítulo, é uma das coisas que a gente deve traçar como um dos pontos mais importantes dessa vida do além, porque são essas experiências que nos auxiliarão na compreensão e na interpretação dessa vida no além, pelo menos nesses primeiros estágios. Leon Denis coloca que, semelhante ao espelho, a alma reflete o bem em todo o mal feito. Estas imagens nem sempre são subjetivas, pela intensidade da vontade. Olha a vontade de novo, ele fala sobre a vontade praticamente em todos os capítulos dessa primeira parte. Podem revestir uma natureza substancial, vivem e manifestam-se para a nossa felicidade ou nosso castigo. E a gente vai lembrar que a nossa felicidade e o nosso castigo, eles estão condicionados a quê? Às nossas atitudes, aos nossos pensamentos. Então, a maneira que nós levamos a nossa vida encarnada, ela não só reflete na nossa vida atual, como vai refletir na nossa vida espiritual. E ele continua: para um criminoso não há descanso, não existe esquecimento. Sua consciência justiceira
inflexível. A nossa consciência, que é a nossa justiceira inflexível. Olha só o quanto que ele é determinante nesse aspecto, que a nossa consciência, a gente não consegue fugir da nossa consciência, ela vai estar gravada todas as nossas atitudes e todas as nossas intenções. A intenção vale tanto quanto a atitude, a gente deve lembrar disso. Sua consciência persegue-o sem cessar. Debalde procura ele escapar-lhe às obsessões, o suplício, e só pode acabar se convertendo o remorso em arrependimento. Ele aceita novas provações terrestres, o único meio de reparação e regeneração. Então, caso nós ainda tenhamos dificuldades na nossa vida no além, nós encontremos dificuldades para lidar, né, com a vida no mundo espiritual, somente as novas encarnações que a gente consegue reparar e se regenerar. Então, a reencarnação, essa vida que nós temos agora, é uma oportunidade divina para nosso aprimoramento. Para finalizar, nós devemos lembrar que cada experiência, nós devemos lembrar que todas as nossas atitudes, elas refletem e devem refletir a justiça divina. Essa é a nossa finalidade. A gente estudou isso capítulos atrás. Nós somos pedaço da divindade. Nós somos pedaço desse hálito divino. Para finalizar, nós, no próximo capítulo, estaremos concluindo essa primeira parte com o capítulo As Missões, a Vida Superior. Então, depois de nós entendermos todo esse processo do que é a vida, da eternidade do nosso espírito, de o que significa a morte, do que representa essa vida, como se encara essa vida no mundo espiritual, nós vamos compreender as missões e a vida superior no capítulo que segue para encerrar essa primeira parte da obra de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Vamos nos preparar para essa finalização, como eu falei no início do vídeo. Vamos fazer uma crítica nesse momento para avaliar como a gente pode dar continuidade ao estudo da obra, se a gente mantém esse formato, se alguém tem alguma sugestão para a gente estar trabalhando, vai ser muito bem-vindo, a gente fica esperando por esse momento. A gente vai abrir agora as ponderações de todo o grupo, aguardando ansiosos pela presença de todos nessa quarta-feira. Um abraço fraterno e saudoso em todos da Sala Chico. Tchau, tchau.